Olá a todos, eu sou o professor Denis Lopes Alves e dando continuidade aí ao nosso estudo de segurança do trabalho, agora na aula 2 nós vamos ver alguns benefícios da aplicação das medidas de segurança do trabalho, ok? Então, pessoal, aí no slide 2 ele diz o seguinte: as premissas associadas à segurança do trabalho, a princípio, podem ser aplicadas a qualquer segmento de atividade profissional. Esse a princípio é bem a princípio mesmo, porque se você for analisar de um modo geral, a segurança do trabalho está presente em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer tipo de atividade profissional, embora algumas tenham maiores riscos e maior capacidade, maior probabilidade ou possibilidade que o trabalhador venha a ser acometido por alguma doença do que outros, mas de um modo geral ela se aplica a todas as áreas e ramos profissionais, ok? Aí ele fala, respeitando-se as particularidades normativas, características e riscos específicos de cada ramo. Como eu falei agora, né? Alguns vão ser mais perigosos, outros menos perigosos, ou alguns vão ser mais sujeitos a doença do que outros. Mas as premissas de segurança do trabalho serão válidas em todos esses ramos de atividade, ok? Ela que eu digo a segurança do trabalho, ela alicerça seus conceitos na antecipação e prevenção dos riscos. A gente viu isso na aula 1, né? O grande objetivo da segurança do trabalho é prevenir, tomar providências, tomar ações para que seja possível evitar, ou ainda se não há 100% de chance de evitar, que pelo menos consiga minimizar a possibilidade de que venha a ocorrer qualquer tipo de acidente de trabalho ou que a saúde do trabalhador seja prejudicada de alguma forma, né? Por isso que ele fala em antecipação e prevenção dos riscos, ok? A grande jogada é o quê? Atacá-los ainda no início, pessoal, minimizando a chance de acidente ou doença mais grave. De novo, você não consegue evitar 100% das vezes, porque o acidente é uma força do acaso. Entretanto, em muitas situações, os acidentes podem ser evitados, porque infelizmente o acidente acaba ocorrendo por um conjunto de erros ou um conjunto de atitudes que deveriam ter sido tomadas e não foram, né? Quase, infelizmente, isso é uma realidade. Se as diretrizes de segurança fossem aplicadas com maior rigidez, muitos dos acidentes que já ocorreram poderiam ter sido evitados, né? De novo, ele fala aí em antecipar e prevenir os riscos, de modo a atacá-los no início, minimizando a chance de acidente, ok? Mais graves, né? Então, de maneira resumida, entre inúmeros outros aspectos, a aplicação contínua das ações de prevenção e técnicas intrínsecas à saúde e segurança do trabalho objetivam, primeiro, minimizar a probabilidade de acidente de trabalho e doença, ok? Melhorar a organização do ambiente de trabalho, a gente já viu também na aula 1 que ele falava em tornar o ambiente mais seguro, né? Favorecer a produtividade qualitativa e quantitativa da empresa, tornar o ambiente mais seguro, né? Falo na aula 1, está enfatizando na aula 2 agora, mais seguro, mais agradável e mais harmonioso para se trabalhar, aumentando a satisfação e a motivação dos trabalhadores. Melhorar as relações interpessoais entre empregados e empregadores, ambientes seguros fazem com que as pessoas trabalhem de maneira confiante e trabalhando de maneira confiante elas quase sempre melhoram a sua produtividade, tá, pessoal? E essa confiança pode ser mensurada sobre o aspecto quantitativo ou pode ser avaliada sobre o aspecto qualitativo, né? O aumento da produtividade em razão do grau de satisfação que as pessoas têm com a atividade que desenvolvem, ok? Já do ponto de vista da empresa, né? Investimentos em segurança do trabalho podem proporcionar redução de gastos com. Isso aí são argumentos que se utiliza para com os empregados, utilizam para com os empregadores, para convencê-los da importância de se investir em segurança do trabalho, né? Se a empresa ela investe em segurança do trabalho, você vai ter, por exemplo, a redução de gastos com acidente e transporte de acidentados, afastamentos associados a acidentes e doenças ocupacionais, contratação de mão de obra temporária, né? Tudo isso aí são coisas que estão associadas a um acidente, ok? Se o trabalhador se acidenta, aquele trabalhador ele vai ter que sofrer, vai sofrer não, ele vai ser submetido a um conjunto de exames que, dependendo da situação, terão que ser custeados pela empresa. Vai ter o transporte dele até o hospital. Você vai ter a questão de eventuais indenizações, né, que é o caso do afastamento associado quando trabalha, dependendo da gravidade do acidente, ele não vai retornar antes de 15 dias. E aí, os 15 primeiros dias, a empresa, mesmo que o trabalhador não esteja desenvolvendo sua atividade,
ainda assim a empresa é obrigada legalmente a pagar o salário dele normalmente, né? Por isso que ele fala que o custo durante esses 15 primeiros dias ainda é do empregador, ok? E ainda, dependendo do tipo de atividade que ele desenvolver, a empresa vai ficar parada. Ele vai ter que continuar pagando o trabalhador que se acidentou, entretanto, aquela atividade que ele desenvolvia não está sendo executada. E aí, em muitos casos, a empresa vai ter que contratar uma mão de obra temporária para substituir o acidentado, né? Se isso se postergar para mais de 15 dias e o trabalhador ficar um mês, 2 meses, 3 meses, enfim, o tempo que ele passar afastado, dependendo da situação, vai ter que deslocar um outro trabalhador de outro setor ou ainda contratar uma mão de obra terceirizada, ok? Mais alguns aspectos que estão associados à redução de custos, né? Indenizações trabalhistas, né, e gastos associados com a reabilitação de acidentados. Perceba que os 15 primeiros dias são da empresa. Logo depois disso, embora o trabalhador passe a receber pelo governo federal, né, pelo INSS, mas em alguns casos ele pode ser, caso ele entre na justiça, por exemplo, ele pode ganhar a causa e receber algum tipo de indenização. Além de a questão dos custos, né? A empresa pode ter que pagar algum tratamento de saúde ou ainda medicamentos para que o trabalhador se recupere, tá? Não é sempre que isso ocorre, tá, pessoal? Existe uma série de fatores que devem ser considerados antes de você dizer quem vai ou não arcar com essas despesas, ok? Mais um aspecto, redução da produtividade do acidentado nos primeiros meses após o retorno. Ele se acidentou, teve os custos associados à prestação de socorros, os custos associados à recuperação do trabalhador, e mesmo assim, quando ele voltar, ele não vai voltar no mesmo ritmo de trabalho que ele tinha antes do acidente, né? Ele pode perder confiança, ele pode perder habilidade, e pode perder até a iniciativa, né, de desenvolver as atividades em função de algum tipo de frustração ou medo que tenha ficado em razão do acidente, ok? Prejuízos materiais diversos relacionados a danificar ou inutilizar máquinas, produtos ou matérias-primas. Dentre todos esses aspectos que eu citei, esse é o que menos importa, né? O aspecto humano é o principal. Você sempre tem que colocar a saúde e a segurança do trabalhador em primeiro lugar. Mas, olhando num segundo plano, sobre um segundo ponto de vista, tem também o prejuízo, né? Se aquele acidente tiver provocado algum tipo de dano a alguma máquina ou algum equipamento, não deixa de ser um prejuízo para o empregador também. E o terceiro aspecto, também relacionado com a questão do acidente, é danos à imagem e à responsabilidade social da empresa. Em alguns casos, o acidente do trabalho ele sai na mídia, né? Sai em jornais, sai em redes sociais, e aquilo ali, quer queira, quer não, contribui negativamente para a opinião geral que a sociedade tem acerca da empresa, né? Quanto aos acidentados, são válidas, entre inúmeras outras, duas premissas básicas. Primeiro, a gente já comentou, mas agora enfatizando, né? Durante os 15 primeiros dias após a data do acidente, caberá ao empregador arcar com os custos de salários e benefícios que o trabalhador eventualmente tenha direito. Trocando em miúdos, pessoal. Se o camarada recebia auxílio transporte, auxílio alimentação, periculosidade, tudo isso aí são custos que a empresa tem com o trabalhador, né? Se eventualmente ele se acidenta e ele deixa de exercer atividade por até 15 dias, esses 15 primeiros dias que ele não vai trabalhar, a empresa não pode, de maneira nenhuma, descontar nada do salário dele. Não pode descontar o salário e não pode descontar esses benefícios que eu falei. Ok? Por quê? A legislação protege o trabalhador, né? Até 15 dias ele está respaldado. Ok? A segunda coisa, após o retorno às atividades, o trabalhador terá direito a 1 ano de estabilidade. Então, antes da promulgação dessa lei, o que existia era o seguinte: a empresa arcava, depois o cara ia popularmente o pessoal chama de fulaninho ficou pela perícia, né? Que é quando você passa mais do que 15 dias afastado da empresa e você passa a receber seu salário por parte do INSS, né? E aí você fica fazendo reabilitação, tratamento médico, enfim. Quando você retornava, em pouco tempo a empresa demitia. Okay? Isso não pode. De acordo com essa lei 8.213 de 1991, mais especificamente no artigo 118, após o retorno das atividades, o trabalhador terá direito a pelo menos 1 ano de estabilidade. Então, 1 ano após ele retornar de um acidente de trabalho, ele não pode ser demitido. Okay? Citando aí o artigo 118 da lei 8.213, ele diz:
o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção do auxílio-acidente. Okay? Esse auxílio-doença acidentário é justamente o valor que ele vinha recebendo do governo federal em razão de ter ido para a perícia, né? Ou seja, em razão de não estar desenvolvendo as atividades profissionais na empresa ao qual ele estava vinculado quando se acidentou. Okay? Trocando em miúdos, é isso. Ocorreu o acidente, o trabalhador teve que se afastar. Se ele ficar afastado por até 15 dias, a empresa não pode descontar nada. Ela tem que pagar integralmente todos os benefícios e o salário do trabalhador. Se ele tiver que se ausentar por mais de 15 dias, aí ele passa a receber os dias que ultrapassarem esse 15º dia, ele passa a receber pelo INSS, né? E aí ele vai ter uma série de outras providências a serem tomadas. E uma delas ele vai receber o salário por parte do governo federal, como eu falei. E quando ele voltar, um ano depois, o que é que vai acontecer? Ele não pode... Um ano depois, não. Não importa se ele passou um mês ou 3 meses, enfim. Não importa o tempo que ele ficou afastado da empresa. Quando ele retornar, quando ele voltar à sua atividade profissional, ele vai ter um ano de estabilidade na empresa. Ok? Por essa aula é isso. Obrigado e até o nosso próximo encontro.